As suas ostas parecem queijo suíço. A couve está roída até o talo, e os morangos mais maduros foram devorados antes de você? Se você está cansado da batalha desigual contra as lesmas que fazem um verdadeiro banquete no seu jardim todas as noites, então este vídeo é para você. E se eu disser que a arma mais poderosa contra essas pragas, você, muito provavelmente, está jogando no lixo? Sim, estou falando de uma simples casca de melancia. Parece bom demais para ser verdade? Assista a este vídeo até o final, e eu não apenas mostrarei como uma única casca pode eliminar centenas de lesmas em uma noite, mas também revelarei o segredo científico por trás do porquê este método da vovó funciona infalivelmente, deixando para trás produtos químicos caros e armadilhas populares. Prepare-se para se surpreender, pois hoje vamos transformar lixo em ouro para o jardineiro. Antes de passarmos à nossa arma secreta, vamos encarar o inimigo. Quem são as lesmas? Estes moluscos gastrópodes, desprovidos de concha, são verdadeiros ninjas do jardim noturno. Durante o dia, eles se escondem em lugares úmidos e escuros, e ao cair da noite, saem para caçar. O apetite deles é verdadeiramente ilimitado, e preferem as partes mais tenras e suculentas das plantas. Devido ao seu amor pela umidade, são especialmente ativos após a chuva ou uma rega abundante, transformando a manhã do jardineiro em um verdadeiro pesadelo. Por séculos, as pessoas inventaram maneiras de combatê-las, desde a tediosa coleta manual à luz da lanterna, até a instalação de armadilhas de cerveja e a dispersão de grânulos químicos com metaldeído. Mas cada um desses métodos tem suas desvantagens. Coletá-las manualmente é demorado e desagradável. A cerveja custa dinheiro e precisa ser trocada constantemente. E os produtos químicos podem ser perigosos para animais de estimação, pássaros e até para o solo. Procurávamos uma solução que fosse eficaz, gratuita e 100% ecológica. E como se viu, estava bem debaixo do nosso nariz. Então, para entender a real dimensão do problema, uma única lesma, em uma só noite, pode aniquilar várias mudas jovens de alface ou outras plantinhas. Agora, multiplique isso por um exército inteiro que se esconde sob cada folha de bardana e em cada fresta da fundação. Elas adoram as folhas jovens da couve, transformando-as em verdadeiras rendas. Morangos doces são um manjar de primeira classe para elas. Mesmo as folhas amargas das hostas, que pareciam intocáveis, servem de excelente jantar para as lesmas. Os danos que elas causam não são apenas estéticos. As plantas danificadas tornam-se vulneráveis a infecções fúngicas e bacterianas, o que pode resultar na perda total da colheita. Você investe energia, tempo e dinheiro na sua horta, e essa armada viscosa, em uma única noite, deita por terra todos os seus esforços. Essa sensação de frustração é familiar a todo jardineiro, e é exatamente ela que nos impulsiona a buscar incessantemente novas formas de proteção. Vamos falar sobre um dos métodos caseiros mais populares: as armadilhas de cerveja. Sim, elas funcionam. As lesmas realmente adoram o cheiro de fermentação e rastejam com prazer para os recipientes com cerveja, onde encontram seu fim. Mas sejamos honestos. Em primeiro lugar, não é assim tão barato, especialmente se você tem um terreno grande e precisa de muitas armadilhas. Cerveja de qualidade custa dinheiro, e você precisa trocá-la a cada 2 dias, senão ela perde o efeito atrativo. Em segundo lugar, o raio de ação de uma armadilha assim é bem limitado. Ela só vai atrair as lesmas que estão nas proximidades imediatas. Para proteger um canteiro inteiro, você terá que montar um verdadeiro bar de cerveja. E em terceiro lugar, insetos úteis também podem cair nessas armadilhas, como os besouros predadores, que são justamente inimigos naturais das lesmas. No final das contas, tentando resolver um problema, podemos acabar criando outro por acidente. Mas e a artilharia pesada? Os granulados químicos? Na maioria das vezes, eles contêm metaldeído, uma substância que é de facto muito eficaz a eliminar lesmas.
Espalhamos os grânulos à volta das plantas. As lesmas comem-nos e morrem. Problema resolvido? Não exatamente. O metaldeído é tóxico. É perigoso para animais de estimação como gatos e cães, que por curiosidade podem ingerir esses grânulos coloridos. É perigoso para as aves, que podem comer uma lesma envenenada. E é um risco para os ouriços, que são os nossos principais aliados no controle de pragas. Além disso, com uso frequente, esta substância pode acumular-se no solo, prejudicando a sua microflora e as minhocas. A busca por uma jardinagem mais ecológica obriga-nos a abandonar métodos tão agressivos. Afinal, não queremos apenas uma colheita, mas sim uma colheita limpa e segura para a nossa família. Sabe aquela sensação? Você acorda numa manhã de sol, sai para o jardim com uma xícara de café, ansioso para admirar o fruto do seu trabalho, e se depara com isso: novos buracos nas folhas, baba de lesma numa fruta quase madura, um broto destruído que você plantou com tanto carinho há apenas alguns dias. É um sentimento de impotência e frustração. Parece que você está travando uma guerra de guerrilha, onde o inimigo é invisível e ataca sob o manto da noite. Você já tentou de tudo: cascas de ovo, borra de café, pimenta. Algumas coisas funcionam, mas com pouca eficácia. Outras não funcionam de modo algum. Em certo ponto, você simplesmente desiste. Parece que é mais fácil aceitar e dividir sua colheita com esses hóspedes insaciáveis. Mas eu o encorajo a não desistir, porque a solução, como prometi, é genial em sua simplicidade e eficácia. E agora, vamos a ela. A história desta descoberta, como a de muitas grandes ideias, é simples e um tanto acidental. Imagine uma noite quente de verão, um jantar em família na varanda. O prato principal: uma melancia suculenta e bem doce. Depois de todos terem comido bem, sobraram montanhas de cascas cheirosas. A mão já se estendia para as deitar na pilha de compostagem, mas algo a deteve. E se deixasse algumas delas diretamente na horta, ao lado da couve mais atacada? Sem grande esperança, apenas como uma experiência. As cascas foram colocadas com a polpa virada para baixo, criando uma pequena cúpula escura e úmida. Qual não foi o espanto ao descobrir, na manhã seguinte, debaixo de uma dessas cascas, um verdadeiro ajuntamento de lesmas. Não eram 10 nem 20, mas quase uma centena. Não tinham apenas rastejado para comer, tinham permanecido ali, escondidas do sol da manhã. Não era apenas uma isca, era uma armadilha perfeita. Mas afinal, por que esse método funciona com tamanha eficácia? Qual é a magia da casca de melancia? Nenhuma magia aqui, apenas pura biologia. Em primeiro lugar, o cheiro. O aroma doce e intenso dos restos de polpa e suco de melancia é um sinal irresistível para as lesmas. Ele se espalha pelo jardim, especialmente no ar úmido da noite, funcionando como um farol que atrai esses moluscos de uma distância considerável. Em segundo lugar, a umidade. A casca contém uma quantidade enorme de água, algo vital para as lesmas, cujos corpos perdem umidade constantemente. Em terceiro lugar, a comida. As lesmas comem com prazer matéria orgânica em decomposição, e a polpa macia e doce da melancia é um verdadeiro banquete para elas. E, finalmente, o mais importante: o abrigo. Depois de se deliciarem com o banquete, as lesmas não se apressam em ir embora. A casca, ao ficar no chão, cria um micro-abrigo ideal para elas. Escuro, úmido e seguro dos primeiros raios de sol, que lhes são fatais. Então, vamos direto à prática. Primeiro passo: preparar a armadilha. Não precisa de complicar. Depois de saborear a sua melancia, aproveite as cascas. O ideal são pedaços grandes, do tamanho da palma da mão ou maiores. Não é necessário remover toda a polpa cor-de-rosa. Pelo contrário, deixe uma fina camada, de aproximadamente meio centímetro. Será esta camada que libertará aquele aroma irresistível. Para intensificar a libertação do sumo e do aroma, alguns jardineiros sugerem fazer alguns cortes rasos com uma faca na parte interior da casca. Atenção!
Evite usar cascas antigas ou que já tenham mofo. A armadilha precisa ser fresca. Pense que está a preparar a última refeição para as pragas, então que seja um banquete de primeira. Passo 2. A localização ideal. O posicionamento estratégico das armadilhas é metade do caminho para o sucesso. Não coloque as cascas de forma aleatória. Analise sua horta com atenção. Onde as lesmas causam os maiores estragos? Perto dos canteiros de couve, alface, morangos. É exatamente nesses locais que nossas armadilhas devem estar. Posicione as cascas diretamente nos corredores entre as plantas, com uma distância de aproximadamente 1,5 m a 2 metros entre elas. Não se esqueça de colocar algumas perto da pilha de compostagem, debaixo de arbustos e em cantos sombrios e úmidos do jardim. Esses são os esconderijos favoritos das lesmas durante o dia. Sempre coloque a casca com a parte da polpa virada para baixo. Você pode até mesmo pressionar levemente uma das bordas na terra para criar uma entrada conveniente para as pragas. Dessa forma, você as interceptará antes que cheguem às suas preciosas plantas. Agora, imagine o que acontece à noite enquanto você dorme. Ao pôr do sol, com o orvalho a cair, as lesmas começam a rastejar para fora dos seus esconderijos. Seus receptores primitivos captam no ar o aroma doce e inebriante da melancia. Para elas, esse cheiro é como o canto da sereia para os marinheiros. Ele se sobrepõe ao perfume das suas plantas e as atrai numa direção única e muito específica. De todas as partes da vizinhança, debaixo das pedras, da relva densa, elas rastejam com um propósito claro em direção à fonte desse cheiro. Encontram a casca, esgueiram-se para debaixo dela e começam o seu banquete. É como se tivessem descoberto um restaurante gratuito com tudo incluído, bem no meio dos seus territórios de caça. Comem, descansam e sentem-se em total segurança sob aquele refúgio verdejante e seguro. E então, chega a manhã. O momento da verdade. Pegue suas luvas e um balde. Aproxime-se da primeira casca de melancia que você deixou lá ontem. Prenda a respiração e, com cuidado, mas rapidamente, vire-a. O que você vai ver pode chocá-lo. Toda a superfície interna da casca e a terra debaixo dela estarão repletas de lesmas de todos os tipos e tamanhos. Dezenas, talvez centenas de lesmas que, em vez de devorar suas plantas, se reuniram em um único lugar. É um espetáculo incrível. Você não apenas as espantou, você praticamente atraiu toda a população dos próximos metros quadrados para um único ponto. É uma vitória. Uma vitória limpa, esmagadora e totalmente gratuita. Nenhum outro método oferece um resultado tão visível e massivo em apenas uma noite. O ponto crucial a entender. A casca de melancia não é apenas uma isca, mas uma armadilha-abrigo completa. É aí que reside a sua genialidade. Por exemplo, se você espalhar grânulos venenosos, a lesma pode comer um e rastejar para morrer no seu esconderijo. Você nem verá o resultado. Uma armadilha de cerveja apenas capturará aqueles que caírem nela. Já a casca de melancia utiliza os instintos naturais da lesma contra ela própria. O instinto de busca por alimento a leva até a casca, e o instinto de autopreservação a faz permanecer debaixo dela para se esconder da luz do dia e de predadores. Elas se reúnem sozinhas num local conveniente para você, esperando que você chegue e decida o destino delas. Elas não se espalham pela horta, ficam paradas, esperando. Isso transforma a tediosa caça às pragas numa simples tarefa de colheita. Então, você conseguiu reunir uma quantidade considerável de lesmas. E agora, o que fazer com elas? Existem diversas opções, e a escolha é sua. A maneira mais simples e rápida é juntá-las num balde com uma solução salina concentrada ou água com sabão. Isso as matará rapidamente. Alguns jardineiros preferem simplesmente levar as lesmas coletadas para bem longe de seu terreno, por exemplo, para uma floresta ou um campo baldio. Se você tem galinhas ou patos, eles vão adorar esse banquete rico em proteínas.
O importante é não as deixar simplesmente no caminho, pois muitas podem sobreviver e voltar. A casca de melancia pode ser reutilizada por mais uma noite, embora sua eficácia seja um pouco menor. Depois disso, o ideal é colocá-la na compostagem, onde se decomporá rapidamente e se transformará num excelente fertilizante. Vamos fazer uma breve análise econômica. Um pacote de isco para lesmas, por exemplo, tem o seu custo e pode nem sequer ser suficiente para um terreno grande. Uma garrafa da cerveja mais barata também representa uma despesa. Multiplique isso pelo número de armadilhas e pela frequência com que as tem de renovar durante toda a estação. O valor total acumula-se e torna-se bastante considerável. E quanto custa uma casca de melancia? Zero. É um resíduo que, de qualquer forma, iria para o lixo. Obtém uma dupla vantagem: desfruta de uma deliciosa melancia e consegue uma forma de proteger a sua horta que é totalmente gratuita e extremamente eficaz. No mundo da jardinagem, onde cada cêntimo conta, encontrar uma solução destas é uma verdadeira sorte. É um exemplo de uma abordagem inteligente, econômica e, ao mesmo tempo, incrivelmente produtiva para a gestão da sua horta e jardim. E falando em segurança, este é um dos principais trunfos do nosso método. Ao utilizar cascas de melancia, a sua tranquilidade é garantida. Seu cãozinho ou gato curioso não correrão risco de envenenamento. Crianças brincando no jardim estarão em total segurança. Insetos benéficos, abelhas, abelhões, joaninhas, não mostrarão qualquer interesse nesta armadilha. As minhocas e a microflora do solo não serão atingidas por produtos químicos agressivos. Você mantém o delicado equilíbrio ecológico do seu espaço. Além disso, você não contamina com produtos químicos a sua colheita, que depois irá para a sua mesa. É um método 100% orgânico e natural de controle de pragas, que se alinha perfeitamente com os princípios da permacultura e da jardinagem consciente. É natural que surja a dúvida: será que uma isca tão doce não vai acabar atraindo outros visitantes indesejados, como formigas, vespas ou moscas? É um receio válido, mas na prática, isso raramente se torna um problema sério. As formigas, é claro, podem se interessar, mas não causam o mesmo tipo de estrago que as lesmas. Além disso, é fácil sacudi-las junto com as lesmas pela manhã. Vespas e moscas são mais ativas durante o dia, e nós colocamos nossas armadilhas à noite, removendo-as pela manhã. Numa só noite, elas não chegam a causar problemas sérios. Se mesmo assim, você se sentir preocupado, pode dispor a casca não exatamente ao lado das suas plantas mais preciosas, mas a meio metro de distância, para desviar a atenção para ela. No entanto, a experiência de milhares de jardineiros comprova que o benefício de eliminar as lesmas supera em muito qualquer risco hipotético. Se você quer elevar este método ao próximo nível, experimente uma técnica avançada: o domo de melancia. Para isso, você precisará não apenas da casca, mas de metade de uma melancia pequena. Remova a maior parte da polpa, deixando um pouco nas paredes. Em seguida, faça uma pequena entrada na lateral deste hemisfério de melancia, cortando um arco com cerca de 2 centímetros de altura. Coloque este domo no chão, no local mais problemático. Esta armadilha é ainda mais eficaz. Ela cria um espaço ainda mais atraente, escuro e úmido. As lesmas se agrupam em massa em seu interior, e pela manhã, tudo o que você precisa fazer é levantar a casinha e eliminar seus habitantes. Esta é a opção ideal para proteger espécimes mais valiosos, como canteiros de morangos especiais ou mudas jovens. Existem ainda algumas dicas para otimizar a eficácia. Primeiro, coloque as armadilhas à noite, depois de regar, ou quando o orvalho já se dissipou. O solo úmido ativa as lesmas e potencializa a difusão do cheiro. Em segundo lugar, como já mencionei, enterre levemente uma das bordas da casca na terra. Isso criará uma rampa suave, e até as lesmas mais preguiçosas
conseguirão rastejar para debaixo do abrigo sem dificuldade. Terceiro, não se esqueça de verificar as armadilhas todas as manhãs. Se as deixar durante o dia sob o sol escaldante, as lesmas podem morrer ali mesmo, o que causará um cheiro desagradável e atrairá moscas. A regularidade é a chave para o sucesso. Ao tornar isso sua rotina matinal por algumas semanas, você conseguirá reduzir significativamente a população de lesmas em seu jardim. É importante entender que esta não é uma pílula mágica que eliminará as lesmas de uma vez por todas. É, sim, uma ferramenta poderosa para controlar a sua população. As lesmas continuarão a vir de terrenos vizinhos e a nascer de ovos postos no solo. Por isso, a estratégia da melancia deve fazer parte da sua rotina de jardinagem durante toda a estação úmida, da primavera ao outono. Sempre que tiver melancia ou melão na mesa, aliás, as cascas de melão funcionam quase tão bem. Não as deite fora. Deixe-as no seu jardim ou horta durante a noite. Isso permitirá manter a população de pragas sob controle, evitando que atinja proporções catastróficas. Não é uma solução pontual, mas sim uma prevenção contínua, fácil e gratuita. E quanto aos caracóis, os parentes mais próximos das lesmas, que carregam a sua concha, será que este método funcionará com eles? A resposta é sim. E de que maneira? Os caracóis possuem o mesmo olfato e as mesmas preferências alimentares. Eles também adoram o doce, o úmido e o escuro. Por isso, as cascas de melancia serão para eles um chamariz e uma armadilha igualmente irresistíveis. Pela manhã, debaixo das cascas, encontrará um sortido de lesmas e caracóis de todos os tamanhos. Desta forma, com uma simples ação, resolve o problema com os dois mais comuns e vorazes moluscos praga do seu jardim. É uma solução universal que não requer nenhuma modificação. Basta colocar a casca e esperar. Não acredite apenas na minha palavra. Este método já foi testado por milhares de jardineiros em todo o mundo, e a internet está repleta de avaliações e testemunhos entusiasmados. As pessoas partilham fotografias dos seus achados, mostrando como é possível encontrar até 200 pragas debaixo de uma única casca. Jardineiros experientes consideram este o método mais genial dos últimos anos. Eles contam como salvaram colheitas de couve que já davam como perdidas, ou como finalmente conseguiram cultivar hostas com folhas inteiras e intocadas. Esta validação em massa na prática é a melhor prova de que o método realmente funciona. Ele é transmitido de boca em boca em fóruns e grupos de jardinagem, e a sua popularidade só tem crescido. E isso não é de surpreender, pois combina tudo o que um jardineiro pode desejar. Eficácia, simplicidade, é grátis e é amigo do ambiente. Então, para finalizar, vamos resumir. Descobrimos que lesmas e caracóis são uma séria ameaça para as nossas colheitas. Analisamos os métodos tradicionais de controlo e percebemos as suas desvantagens. São caros, pouco eficazes ou tóxicos. E descobrimos uma solução incrivelmente simples, mas poderosa, para este problema. Uma simples casca de melancia, que costumávamos considerar lixo, revelou-se uma armadilha genial. Ela atrai lesmas e caracóis melhor do que qualquer outra isca, reúne-os num só lugar e permite-nos eliminá-los facilmente. Este método é absolutamente gratuito, 100% seguro para o ambiente, crianças e animais, e a sua eficácia é comprovada pela experiência de inúmeros jardineiros. O ponto principal, aquele momento, quem diria, é que a melhor solução, muitas vezes, está mesmo à nossa frente, ou neste caso, na nossa mesa da cozinha. Não precisamos de inventar dispositivos complexos ou comprar produtos químicos caros. Basta olhar para as coisas do dia a dia de um ângulo diferente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até ao fim. Espero que esta dica transforme a sua luta pelas colheitas. Se o vídeo foi útil, por favor, deixe o seu gosto. É o melhor apoio para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever para não perder outras dicas e truques úteis e pouco convencionais para o seu jardim e horta.
Agora, uma pergunta para vocês. Qual é o vosso método mais incomum, mais eficaz, de controlo de pragas? Partilhem os vossos segredos nos comentários. Vamos criar uma verdadeira enciclopédia de sabedoria popular.